falar do Galo, que empatou com o Atlético Goianiense em casa na Arena MRV. Henrique, 4 jogos sem vencer como mandante. Hulk ficou na bronca. Antes da gente conversar, vamos ver a história desse jogo. O capitão do time ficou contrariado. Durante o jogo, o Hulk se irritou com os próprios companheiros. O Hulk pedindo ali, ó, uma enfiada de bola de alguém, fez o gesto. A gente tem que ser mais inteligente. A gente tem que fazer a bola chegar mais rápido de quem decide. Infelizmente não está acontecendo, aí fica difícil. Gabriel Milito não gostou da declaração. Se há alguma queixa, é na intimidade. Publicamente não gosto que os jogadores digam nada. Mais uma vez, o técnico do Galo teve dificuldades para escalar o time. Foram 12 desfalques contra o Atlético Goianiense. Entre eles, Gustavo Scarpa, que estava suspenso e sofreu na beira do gramado. Milito poderia levar até 23 jogadores para a partida, mas com tantas ausências, relacionou apenas 17. Não tenho por que completar 23 jogadores se eu sei que tem 7 que não vou utilizar. É o mesmo que chamar meu irmão, meu pai, meu primo e colocar no banco. E se faltaram opções para colocar em campo, o 12º jogador estava presente. A torcida. Quase 40 mil atleticanos foram à arena na manhã de domingo. Apoio que foi solicitado e correspondido. A torcida do Galo joga junto com o time, começa a cantar. Mesmo com as arquibancadas cheias, mais uma vez o Atlético tropeçou em casa e segue com só uma vitória como mandante no Brasileirão. Infelizmente a gente não está conseguindo, já tem mais de um mês aí que a gente não consegue ganhar em casa. Um momento complicado aqui em casa, mas a gente tem que tentar reverter essa situação de alguma maneira. O Atlético Goianiense saiu na frente logo aos 11 minutos com Luiz Fernando. Diante do goleiro, tocou por cima, olha o gol! O empate veio dos pés do artilheiro da arena. Paulinho recebeu, diante do goleiro, tocou por baixo. 14º gol dele na Arena MRV. Impressionante a média de gols do Paulinho nesse estádio. Impressionantes também foram as oportunidades perdidas. O Galo teve chance de virar no primeiro tempo, na pancada do Hulk. Só não sofreu o segundo gol porque o Igor Rabelo fez milagre. Tira quase em cima da linha, Igor Rabelo! Impressionante o que fez o zagueiro do Galo agora. O Hulk teve outras 2 chances em cobranças de falta e nas 2 parou no goleiro adversário. Ronaldo espalma! Não deu pro atacante nem pro Galo, que ficou apenas no empate com o Atlético Goianiense. Na entrevista coletiva, Milito não escondeu o desconforto com o resultado. Eu só fico feliz e contente quando ganho. Quando empato ou perco, não. Frustração dele e da torcida, que passou o mês de junho inteiro sem ver o time vencer em casa. A gente sabe que está deixando a desejar em casa, estamos aí só fazendo um ponto e isso é ruim para nós. Um time que quer brigar por título, um time que quer vencer. Mas a gente tem que tentar, né, fazer os 3 pontos, independente de desfalque ou não. A gente sabe que é difícil suprir isso, mas a gente tem que vencer os jogos e é o que importa para nós. Empate amargo que deixa o Galo na 11ª colocação na segunda parte. Mas não tem como não falar dos desfalques, né, Henrique? Paulinho falou, você viu, né? O desfalque tá acontecendo, o Milito tentando resolver isso. Pode ser contra o Flamengo a coisa melhore um pouco, né? Pois é, pra quarta-feira vamos ver quem pode voltar. Retorno certo pra essa partida. Exatamente. Gustavo Scarpa e Bruno Fux voltam de suspensão. Possíveis retornos. Everson tava com aquele problema na mão, Otávio, Zaratio e Vargas. O Chile foi eliminado da Copa América, ele pode voltar. Desses caras, pra mim, o mais importante é o Otávio. Ah, é? Vou explicar por quê. O Flamengo faz muito gol pela faixa central do campo. Então, se você puder ter, a gente tá vendo ele saindo machucado contra o Penharol. O seu volante mais forte na marcação já vai dar uma encorpada no time. Acho que o Milito precisa disso pro time do Atlético evoluir. Claro que o time tá tendo dificuldade, o Hulk saiu bravo, mas eu acho que com esses caras voltando já dá pra ser mais competitivo contra o Flamengo na quarta na Arena. Duelo importante. Porque tivemos chegada de jogador hoje no aeroporto de Confins. Mas antes de acionar o Vinícius Andrade, deixa eu trazer aqui o Breno Galante, nosso colunista do Tempo Esporte, já está conectado com a gente.
Jogo pela manhã, quase 40 mil pessoas e o Atlético segue sem conseguir mais uma vitória dentro de casa. Aliás, 15ª ou 16ª campanha, não sei, viu, Breno, na Arena MRV como mandante neste Brasileirão. Ô Pedro, eu vou dizer pra você, ontem eu me decepcionei muito com a atuação do Atlético. Claro, né, que o Atlético é um time que está com vários desfalques, isso todo mundo já está careca de saber, mas o time que foi a campo ontem, eu esperava muito mais. Eu esperava que o time tivesse plenas condições de enfrentar um Atlético Goianiense que tem um técnico interino, um Atlético Goianiense que tinha 3 desfalques, um Atlético Goianiense que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para mim, o elenco do Atlético era capaz de fazer um bom jogo ontem. Mas o Atlético ontem pecou muito em várias situações, né? É um time que abusou dos erros de passe, um time muito lento na transição, um time que ficou muito exposto na sua parte defensiva, tomou um gol muito cedo. Isso realmente abateu o time do Atlético, aí quis sair para buscar o resultado de qualquer maneira, mas teve muita dificuldade, criatividade no meio de campo. Ontem não era não foi tudo aquilo que a torcida esperava, né? A torcida fez seu papel, foi até o estádio, mas faltou inclusive a intensidade, né? Que o Milito tanto cobra dos seus times. Ontem eu acho que faltou isso, e o Atlético perde mais 2 pontos que serão preciosos no Campeonato Brasileiro, né? Porque se você juntar com o empate do Criciúma, o empate do Bahia, o empate do Fortaleza, mais esse empate, são times que vão brigar ali do meio para baixo na tabela. A derrota para o Palmeiras eu considero até normal, porque pela situação como foi o jogo, e é um time que vai brigar pelo título, mas ontem eu esperava mais, viu, Pedro? Volto a dizer, eu entendo que o Atlético tinha desfalques, mas eu acho que para enfrentar o Atlético Goianiense, o elenco do Atlético tinha condições de fazer um bom papel e sair com uma vitória. Eu fiquei decepcionado ontem, viu, Pedro? Vamos ao aeroporto de Confins, já que estamos falando sobre um Atlético desfalcado, que precisa de mais jogadores no elenco. Hoje chegou mais um, chegou o Lianco, zagueiro, e o Vinícius Andrade está acompanhando com as imagens do Leonardo Figueira, da Videopress, nosso cinegrafista. Nossa dupla está no aeroporto de Confins. Um abraço para você, Vini. O homem já chegou aí? Um abraço, Pedro Abílio. Um abraço a todos que nos acompanham. Já chegou. Novo reforço atleticano, o zagueiro Lianco, de 27 anos. Chegou agora há pouco, por volta de 4h45, desembarcou no aeroporto de Confins, sem aquela recepção calorosa de torcedores, tá? Não tinha torcedores atleticanos para esperar o Lianco, mas obviamente muitos profissionais, muitos colegas de imprensa, para pegar aquela primeira palavra do Lianco. Ele foi bem discreto, tá? Ele foi brifado ali pela assessoria, por enquanto não fala nada, espera concretizar a negociação, mas é certo que o Lianco será jogador do Atlético. Ele vai agora passar por exames médicos e assinar um contrato com o Galo até o fim de 2028. O Lianco, que pertence ao Southampton da Inglaterra, na última temporada ele esteve emprestado ao Al-Gharafa do Catar. Ele que saiu do futebol brasileiro em 2017, teve uma passagem pelo São Paulo que foi curta, poucos jogos, apenas 25 jogos pelo tricolor paulista entre 2015 e 2017. Retorna então ao futebol brasileiro. Tinha uma concorrência muito forte, principalmente do Botafogo, mas o Galo chegou primeiro na parada e levou a melhor. A gente tentou arrancar algumas palavras aqui do Lianco, mas estava difícil, tá, Pedro? Porque realmente ele só falou: tô feliz, vocês daqui a pouco vão saber mais sobre essa negociação, o que motivou o Lianco a escolher o Atlético e não o Botafogo, outras equipes. Aqueles trâmites ainda burocráticos que são necessários, vai passar por exames médicos e vai assinar com o Galo. Lembrando que o Lianco chega para essa janela de transferências no meio do ano, que será aberta no dia 10 de julho. Então, se tudo tiver certo com o Lianco em relação à parte física, ele poderá estar disponível para o técnico Gabriel Milito no jogo contra o Juventude, dia 16 de julho, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida que já está confirmada em Brasília. O mando de campo é do Juventude. Vocês estão falando aí sobre a escassez de zagueiros. Ontem o Atlético só tinha 2 zagueiros relacionados, o Igor Rabelo e o Rômulo. Agora chegando mais um, o Lianco, para reforçar a equipe atleticana. Um bom nome, Pedro. Bom nome, acredito, viu, Vini? Mas os nossos comentaristas vão falar sobre ele já. Só antes a gente vai rodar aqui então, né? A chegada do Lianco no aeroporto de Confins. Zagueiro do Galo desembarcou hoje.
suas primeiras palavras, né? Desculpa? Feliz com essa chegada e esse retorno ao Brasil para deixar a camisa do Atlético? Claro, agora tem algumas coisas ainda para ser resolvida e depois a gente comemora. Com o Lianco, que antes de sair ali no desembarque internacional, tem um funcionário do Atlético que fala alguma coisa no ouvido dele, fica falando ali alguns segundos e aí depois ele passa. E aí quando os jornalistas vão falar, ele já estava, como o Vinícius falou, brifado, né? Ou já orientado a saber de todas as perguntas e escapar delas. Daniel Seabra, vou repassar a pergunta do Vini aí para você, né? A gente já falou muito sobre essa possível chegada, agora ela é concretizada. Na sua avaliação, o Lianco chega para ser titular no Galo? Ah, vai brigar, né, Pedro? Vai brigar. Tem futebol pra isso, já mostrou que tem, mas vai brigar. É o que eu tenho dito, o Atlético precisa qualificar o elenco dele, né? Então a gente falar que ele vai ser titular ou não, o Rômulo vai ser titular ou não, pra mim o Rômulo hoje é titular, o Rômulo hoje pra mim é o melhor zagueiro que o Atlético tem, ao lado do Bruno Fux também, então vai jogar com 2, vai jogar com 3, a gente tem que levar em consideração que o Atlético hoje tá muito desfalcado, né? E dentre esses desfalques passa pela defesa também, né? Como o Vini disse ali, o Atlético só tinha ontem 2 zagueiros que foram a campo, né? O Rabelo e o Rômulo. Então o Lianco chega para compor, para brigar por vaga, acho que pode ser titular sim, mas o mais importante nesse momento não é saber se o Lianco vai ser titular ou não, é compor um elenco, é o Atlético ter opções, é o Milito ter alternativa para poder escalar um time, né? Para ter banco, pelo menos, quando tiver contusão, quando tiver suspensão e tal, porque a situação nesse momento tá periclitante, né? Tá realmente complicada, com muitos desfalques, com cada jogo ele joga com um trio defensivo diferente. Lélio, mesmo que não chegue para ser de fato um titular absoluto, o Atlético tá precisando, né, renovar os ares. A gente falava muito sobre isso na virada de temporada, sobre dar uma refrigerada nesse elenco, né? Tá precisando, né? O planejamento do futebol do Atlético nenhuma surpresa, foi péssimo, né? Porque a Copa América ela não foi marcada semana passada, ou foi? Acho que não, né? E o presidente da CBF já havia, inclusive, sido muito claro com relação à não paralisação da Copa América. Eu volto a repetir, o Atlético, ele tem um lateral esquerdo que serve à seleção e tem qual outro jogador para a posição? O improviso, né? Que é o Rubens, e que está machucado. Então, eu espero, já que está pegando o embalo aí para contratar, o Atlético contrate também um lateral esquerdo, já que desde que o Dodô foi embora, o Atlético não teve um jogador para essa posição. Volante ele tem 2, e tem uma promessa que é o Paulo Vitor. E ano passado, quando não teve o Batalha, o Otávio jogou e o Filipão tinha ainda ali para quebrar o galho o Edenilson, até mesmo o Patrick. Então, houve de fato, né, saídas que impactaram, inclusive, na qualidade do elenco. Hoje você pega em algumas posições, é o reserva do reserva jogando. É o Atlético neste momento no Campeonato Brasileiro. E aí eu vou crucificar o Milito? Não vou. Não tem como. Não tem como. Aí você vai crucificar o Hulk porque ele deu o grito? Claro que não, porque tá pé da vida. E aí o Milito também se estressa, mas com razão. Então, né, neste momento, o que o Atlético tem que fazer é conseguir pontuar o maior, assim, ter o maior número de pontos possíveis que ele conseguir. Porque, eu vou te falar, contando bem aí, foram 7 em junho, eu pensava que o Atlético conseguiria 3 ou 4. Tá bom demais. 7 não, acho que 8, né? 2 vitórias e 2 empates, não é isso, Pedro Abílio? Isso. Tá bom demais. Eu esperava menos, pra falar a verdade. Pois é, a gente já nem tava contando com aquela vitória contra o Internacional, né? Fora de casa. Sim, eu não contava vitória sobre o Bragantino, nem sobre o Internacional. Mas por outro lado, contra o Palmeiras também não. Mas eu esperava uma vitória talvez contra o Fortaleza, sim, e contra o Atlético Goianiense. Aí seria o quê? 6 pontos, né? Então pois tem 2 pontos a mais. O que salva o Atlético hoje é que ele tá no G4 dos visitantes.